economia e a própria sociedade. Entendendo que a empresa, ela faz parte de tudo isso e que a empresa precisa se integrar dentro desse processo para que efetivamente ela consiga ter um diferencial, né? Um diferencial, uma estratégia e uma visão de longo prazo. Então, tratar do sistema de gestão ambiental à parte para a empresa é importante? Mas isso não é uma visão de desenvolvimento sustentável. O sistema de gestão ambiental, ele tem que estar dentro dessas práticas ambientais e de incorporar todo esse discurso estratégico que a gente vem falando, né? Então, os principais custos que geralmente compõem, aí vem aquele papel do Estado, né? Como é que a gente vai cobrar o passivo ambiental? São as multas, taxas, custos de implementação, dispêndios necessários à recuperação. Quer dizer, esse é o estímulo, entre aspas, que o governo dá para que a empresa se preocupe com o passivo ambiental. Ela precisa não só ter a capacidade de efetivar essa cobrança da empresa, como também de acompanhar, que é um outro problema dos nossos governos, a capacidade de governança para que esse discurso, essa questão ambiental, que em termos legais já relativamente está bem estruturada, mas que ela passe a se tornar uma prática também das nossas empresas. Então, por que mudar, né? Mudar porque o principal fator que deve orientar uma ação ambiental responsável por parte dos empreendedores é a responsabilidade ética de alterar drasticamente o quadro de degradação ambiental planetária, que reduz a qualidade de vida de toda a população e põe em risco a própria sobrevivência da humanidade, né? Até fiz questão de puxar isso do próprio texto do Andrioli, para dizer que tudo isso que eu estou falando, não sou só eu que falo, né? Quer dizer, existem várias pessoas que estudam essas práticas, esse discurso da inovação, da sustentabilidade, das práticas sustentáveis, e que enxergam que isso não é um caminho com volta, mas é uma estratégia que deve ser pensada e que deve ser incorporada no discurso das empresas, né? Para finalizar, muito rapidamente, nós vamos falar um pouquinho da Agenda 21. Eu coloquei mais alguns slides para que vocês consigam entender. Mas a Agenda 21 foi um dos resultados da ECO 92, que aconteceu aqui no Brasil, né? E é um documento que estabeleceu a importância de cada país a se comprometer a refletir global e localmente sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações não governamentais e todos os setores da sociedade possam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. A Agenda 21 não deveria ser um discurso político. Ela deveria ser uma prática que envolvesse toda a comunidade. Infelizmente, ainda também existe um distanciamento. Um dos objetivos vem sendo atingido, que é aumentar a reflexão. Mas como eu comecei a nossa aula de hoje, essa reflexão ela vem acontecendo desde a década de 70. Nosso principal problema é transformar a reflexão em práticas que sejam sustentáveis. E isso ainda é o que está distante, né? Para vocês terem uma ideia, a Agenda 21, um compromisso do próprio Brasil, ela deveria ser implementada em todos os municípios com fóruns até início, até 98, 4 anos depois, né, não sei se 96 ou 98. Só a partir de 2002 a gente começou a ter alguma coisa aqui no Brasil. E aí do que temos são pouquíssimos exemplos de fórum que fazem discussões efetivamente das práticas que ocorrem nas suas localidades. Então a Agenda 21 é mais um documento que importantíssimo que saia do papel e que se torne uma prática, não só para as empresas, mas que as empresas também participem, porque elas fazem parte de todo esse processo. Ou seja, o que nós temos que compreender é que nós estamos em um momento
importantíssimo. Um momento, talvez, único, para que a gente possa repensar as nossas práticas. Para que a gente possa efetivamente entender esse aviso que vem sendo nos dado há um tempo. Que as práticas devem ser sustentáveis, que devemos nos preocupar com as pessoas, a interação com o ambiente, com a sociedade, com a economia, mas que tudo isso esteja dentro de um novo processo, uma nova forma de produção. Muitos chamam da economia verde, mas eu prefiro dizer que é o mesmo sistema, só que o sistema muito mais racional, que é o que efetivamente deveria ser até então. Então, inovação e práticas sustentáveis não é um discurso, é uma necessidade e que as empresas precisam incorporar e transformar a sua realidade. E esse é um papel importante da universidade, do TF Inova e dos próprios governos, né? Na próxima aula, nós vamos trabalhar como que as empresas podem desenvolver isto. Aí nós vamos trabalhar basicamente responsabilidade social, a inovação e sustentabilidade e um plano de implementação que a gente vem desenvolvendo para que essa inovação seja cada vez mais uma prática sustentável. E cada um fazendo o seu papel, isso pode transformar, na verdade, as mudanças estratégicas das empresas, né? Mas resistência sempre haverá, porque muitos ganham com a forma como está, né? Mas aí é o nosso papel como universidade.